Este vídeo contém audiodescrição de transmissão ao vivo. Na tela inicial, a fachada do TJGO, com o texto na cor branca com a informação. A transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e no rodapé, do lado direito da tela, o selo do Prêmio CNJ de Qualidade. E ao lado, o texto que traz a informação. Prêmio Máximo da Justiça. CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Agora na tela aparece o rosto do presidente do TJGO, Carlos França, homem branco de cabelos castanhos e grisalhos. Ele usa óculos. Ele inicia a sessão ordinária do órgão especial do dia 23 de outubro de 2024, que tem a participação de demais integrantes. No Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, coloca em votação a ata da sessão superior. Se não tiver nenhuma objeção, será considerado aprovado. Eu encargo primeiramente aos eminentes colegas se tem alguma observação a fazer em relação aos processos da executiva, relatoria ou questão com vista. Eu já faço em relação ao segundo, mas aí ela poderia ser pagada para o histórico de Campo Maria, que está em férias, então a audiência vai dirigir a porta de casa, onde ela também vai comigo, quando 2 dias. Tem momento da internet, não como passivo. Também cumprimento a doutora Mariana Salvador, representando a vereadora e a assessoria geral do Você fez uma pergunta ao 8? Isso. Tem não? E buscar a possibilidade da moto, da Lei Complementar 316 de fevereiro de 2019, por iniciativa parlamentar, que alterou o artigo 53, inciso 3 da Lei Complementar número 14, 29 de dezembro de 1992, para proibir o uso de fogos de artifício, bombas, bloqueios, busca-peça e demais fogos perigosos na urbana situados aqui sobre São Goiânia, abrangendo os espaços públicos e privados. Federal, no recurso extraordinário. Os votos que tornaram seu processamento regular, oportunidade em que, intimado o autor, reiterou os termos da inicial e pugnou pela procedência de Estação para declaração de funcionamento da Lei Complementar 316 de 2019. instada a se manifestar, a Procuradoria A Justiça conseguiu diligência do crime sem resolução do mérito, tendo em vista a perda superiormente objeto de declaração. da lei impugnada, evento 107. De fato, o meu voto é nesse sentido, senhor presidente. Por quê? Porque com a edição do novo Código de Posturas do município de Goiânia, pela Lei Complementar número 368 de 2023, essa matéria já está abarcada no novo Código e não há a falar aqui de revogação Estratégia do ato normativo e nada constitucional. Então, havendo a regulação da norma do setor de consimetria, então, eu voto no sentido de apoio para ser a Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de processo de sem direto, sempre o artigo 455, inciso 6 do Código de Processo Civil, ressaltando que qualquer discussão a respeito dos efeitos concretos da revogada deve ocorrer, mas por meio das leis ordinárias. Muito bem, o vereador Cristiano, e aqui nesse caso,
região considera-se que isso foi prestigiado, a gente vai tratar dessa, mas como considera-se como trabalhador, como pode tudo fazer, não tem uma também, não tem uma perda de objeto, mas trouxe aqui, prestigia o colegiado, tudo de acordo, colega. De acordo? No segundo aí, entra nos termos de serão diversos, pelo qual permanente de acordo. Não é a chance que eu vou dar, mas eu não posso aqui, mas eu tenho consideração de vocês. Eu agradeço mais uma vez, são vários. Na sequência aqui, as sustentações orais, sustentações orais, número 4, página 6, reclamação do Estado de Goiás, Silvério José Martins, e reclamante do Estado de Goiás, interessado Silvério José Martins, reclamada terceira julgadora, está inscrito aqui o nome do Chapéu Gonçalo Carvalho, tem outro procurador do Estado de Goiás, está presente no nosso Presente, quem vai trazer o doutor Pérez Martins. Então, está aqui o doutor Pérez Martins, boa tarde, doutor Pérez. Boa tarde, senhor presidente. O outro procurador do Estado de Goiás, está inscrito. Presidente, eu sou impedido. Presidente, quem vai falar é o secretário de Estado. Talvez não seja necessário, porque eu adianto que eu voto, eu estou encaminhando no sentido de julgar procedente a reclamação proposta aqui pelo Estado de Goiás. Agora, se houver alguma divergência, nós poderemos dar a palavra ao mesmo procurador. Pois não, senhor, já ouviu o processo? Vamos encaminhar assim, tá? Se precisar, você ainda terá a palavra. Pode ser? Sim, senhor, e agradeço, presidente, agradeço a toda a Pois não, Senhor o procurador presidente, quis ter uma palavra. aqui trata-se de uma reclamação promovida pelo Estado de Goiás contra acordo da terceira turma, da terceira Câmara Civil deste tribunal, que julgou o mérito de mandado de segurança em favor de policial militar, reconhecendo que o impetrante participou das ocorrências relativas ao acidente radioativo, quase que não saem, do Césio 137, fazendo jus, portanto, à promoção por ato de bravura, condição elementar para a implementação da gratificação denominada IP20. Então, a questão de discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a determinação de suspensão proferida no IRDR, número tal, tema 17, ao conceder a segurança sem sobrestar o feito. Em razão aqui de decidir, eu primeiro digo que a reclamação é um instrumento adequado para garantir a autoridade da decisão proferida em IRDR, conforme o artigo 988, inciso 2 do CPC. O processo de origem guarda pertinência com o tema 13
do TJ, amoldando-se efetivamente as hipóteses afetadas para a deliberação quando do julgamento do IRDR número 534, 42, 24.67, sendo a determinação de sobrestamento datada de 20 de junho do ano passado, 23, o julgamento foi realizado em 3 de julho daquele ano, violando a autoridade da decisão emanada deste órgão especial, que determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema no âmbito do Estado de Goiás, ensejando, então, a meu ver, a procedência da ação. Então, inclusive, acolhendo aqui integralmente o parecer ministerial de cúpula, né, da Procuradoria-Geral de Justiça. Então, senhor presidente, assim, rapidamente é o que eu estou fazendo, julgando procedente a reclamação, né, acolhendo o parecer ministerial e cassando o acordo, né, determinando, então, que o feito fique sobrestado até o trânsito em julgado do referido IRDR, tema 17. É assim que estou julgando. Pois não, desembargador Quisleu, esse tema, né? Pois não, nesse tema, né, desembargador Quisleu e colegas, deu muito o que falar aí recentemente, também essa questão do SES 137, então, o eminente relator, não por isso, mas por entender contrariada aí uma decisão vinculativa aqui do IRDR do órgão especial, está determinando, acolhendo a reclamação para poder determinar, tornando sem efeito o ato, a decisão questionada e determinando que os autos se mantenham suspensos até deliberação posterior desse colegiado maior. Então, esse é o julgamento a direção que o eminente relator dá ao voto. Eu consulto o colegiado em debate, em votação. Todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo? Certo. Sim. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, reclamação julgado procedente, nos termos do voto do eminente relator. Doutor Perso, muito obrigado. Se tiver outra... Presidente, bom trabalho a vossas excelências. Pois não, muito obrigado. A segunda aqui, um agravo interno em reclamação, Estado de Goiás, agravante, juiz de direito da 6ª Vara Civil, Fazenda Pública de Goiânia, comarca de Goiânia, interessado José Francisco Ribeiro, advogado doutor Rafael Reginaldo, escrito pelo senhor José Francisco, e Uranídio Oliveira, Rafael Reginaldo Uranídio Oliveira. A doutora Zamarlhô falou pela PGJ, a relatoria do eminente desembargador Luiz Eduardo de Souza, que tem a palavra. Pois não, presidente. Tem sustentação oral? Está inscrito aqui o doutor Rafael Reginaldo pelo interessado José Francisco Ribeiro. Presidente, ele desistiu. Ele desistiu, né? Informado agora aqui, então, a desistência do doutor Rafael. Mas já noticiado e nominado e chamado feito, podemos julgar, desembargador Luiz Eduardo. Tá certo, presidente. Eu vou resumir essa questão, porque ela já passou pelo crivo aqui do colegiado, principalmente pelo desembargador Fayad. Muito bem. A ação coletiva originária dessa reclamação, ela foi movida pela ADEPEGO, que é a Associação dos Delegados de Polícia, buscando diferenças salariais, decorrendo da conversão monetária do Cruzeiro Real para o RV. A decisão, ela determinou a realização de perícia contábil ante a liquidez da sentença coletiva. Aí entrou o Estado de Goiás com a presente reclamação, sob a alegação de suposta violação ao IRDR, tema 17 do tribunal, que o juiz teria desconsiderado a reestruturação da carreira. Aí eu analisei e monocraticamente eu resolvi a questão, onde eu entendi na ocasião da monocrática que a reclamação era inadequada
pois não havia identidade entre o ato reclamado e o acórdão que se pretendia preservar, de acordo com 988 do CPC. Consignei também na monocrática que, embora os pedidos das ações coletivas sejam semelhantes, as causas de pedir as relações de direito material subjacentes são distintas entre as ações movidas pela ADEPEGO e pela UGOPOSSE, porque o tema 17 foi em decorrência de diversas ações da UGOPOSSE, aí gerou o tema 17. O Estado de Goiás pretende aplicar esse tema 17, que foi da UGOPOSSE, agora pela ADEPEGO. Não dá, qualquer inconformismo que ele possa ter, o Estado de Goiás, com alguma providência judicial, deve entrar com recurso apropriado, até porque o IRDR não funciona como sucedâneo recursal. Eu extingui, veio o agravo interno agora e defende que deve ser aplicado ao cumprimento de sentença, uma vez que as teses jurídicas são idênticas, ainda que os beneficiários sejam diferentes, delegados de polícia e policiais civis. Eu estou entendendo que não, porque, embora haja uma similitude do direito vindicado, revisão de remuneração de ambas as carreiras, não se pode perder de vista que, em relação ao tema 17, foi estabelecida uma tese jurídica aplicável exclusivamente aos servidores, agentes, escrivães e papiloscopista, abrangidos naquela ação coletiva do UGOPOSSE. Exatamente por isso não é possível aplicá-la por extensão aos delegados, cujo direito se discute na ação coletiva da ADEPEGO, ora em discussão. Daí, senhor presidente, eu estou entendendo que a reclamação não se presta a resolver, a enquadrar a observação por esse prisma, porque ela prima por ações repetitivas pela segurança jurídica. Então, aquela foi da UGOPOSSE. A ADEPEGO agora é outra situação, se a parte, o Estado, está inconformado, que recorra por outros meios, não por reclamação. Agravo interno conhecido e desprovido, presidente. Muito bem, desembargador Luiz Eduardo, muito obrigado. Desembargador Reinaldo, isso aí nós discutimos muito aqui em uma dessas RDR, dessas reclamações, né, que ficou definida aqui a primazia e prevenção do desembargador Reinaldo, que não é o caso, né, desembargador Reinaldo, aqui é um outro, né, uma outra alegação. Quiser manifestar, desembargador Reinaldo? Não, eu acho que o voto do desembargador Luiz Eduardo está corretíssimo. Correto, é isso. Isso. Entenda Não assim tem aqui, também. não é o caso daquela prevenção que nós definimos, né? Está bem clara a diferenciação. Consulta o colegiado. Todos de acordo, colegas? De acordo, colegas? De acordo, presidente. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, agravo interno desprovido. Número 6, página 4. Agravo interno em mandado de segurança. Agravante, Agrex do Brasil. Agravado, desembargador presidente da primeira Câmara Civil. Litisconsórcio, Amilcar Velk, Estado de Goiás. Doutora Zamalhoa falou pela PGJ. Relatoria da desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo. Boa tarde, desembargadora Nelma. Boa tarde a todos. Está inscrito aqui o doutor Diogo Pires Ferreira. Está presente. Boa tarde, doutor Diogo. Vai falar pela Agrex do Brasil, o agravante. Com a palavra, eminente relatora, desembargadora Nelma. Senhor presidente, o relatório já foi publicado, mas, assim, fazendo um breve discurso dos autos, aqui é uma ação de mandado de segurança que foi impetrada contra um acórdão proferido por um desembargador da primeira Câmara Civil nos autos de uma apelação civil, por meio do qual foi indeferido o pedido de sustentação oral formulado pela Agrex do Brasil, sob o fundamento de que o agravo interno foi interposto de decisão monocrática que rejeitou o embate de declaração, e não do que julgou a apelação civil, sendo, pois, então, inaplicável a regra prevista no parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 7º da Lei nº 8.906, de 94, inserido pela Lei 14.365. Isso é o que foi decidido e é
pequena síntese o que trata dos autos. E aí, desembargadora Nelma, aí impetrou MS aqui no órgão especial, e Vossa Excelência, como relatora, apreciou a liminar, e dessa liminar vem inicial. Eu indeferi a inicial. Indeferiu a inicial, e dessa decisão vem o agravo interno, certo? Vem o agravo interno. Isso. Doutor Diego, com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Carlos Alberto França, excelentíssima senhora relatora, desembargadora Nelma Perillo, nas pessoas de quem eu cumprimento a todos que aqui se fazem presentes. Muito boa tarde. Em atenção ao tempo de vossas excelências e da dificuldade deste caso, eu vou ser bem objetivo e direto ao ponto. A primeira questão que eu gostaria de colocar em pauta para vossas excelências, e já sabendo da dificuldade que é o cabimento de um mandado de segurança contra uma decisão judicial, é a incoerência e a dificuldade que nós, e aí eu falo em nome de outros jurisdicionados, temos para entender quando seria cabível um mandado de segurança e o que seria um mandado de segurança contra uma decisão que somente seria impugnável por um recurso que não caberia efeito suspensivo. E aí eu relembro aqui que neste caso específico que nós estamos atuando e nós defendemos o cabimento desse mandado de segurança, é justamente porque o mandado de segurança era a única via capaz de atender ao princípio da economia processual e principalmente a celeridade. Porque o outro recurso cabível dessa decisão colegiada da quarta turma julgadora da primeira Câmara Civil seria um recurso especial. Recurso esse que, em sua essência, não possui efeito suspensivo. Daí porque entendemos que é cabível sim o mandado de segurança contra este acórdão, tendo em vista que é um recurso que não teria o efeito suspensivo e a decisão de defunto teria uma teratologia muito clara que evidenciaria o cabimento do mandado de segurança. Então, o primeiro fundamento para o cabimento do mandado de segurança seria esse, atendimento aos princípios da celeridade e da economia processual. O segundo fundamento, o recurso que seria cabível deste acórdão não teria efeito suspensivo. E, por fim, o terceiro fundamento para justificar o cabimento do mandado de segurança contra este acórdão é justamente a forma como a decisão foi proferida. A decisão de origem que está sendo atacada por esse mandado de segurança, ela indeferiu o direito à parte de sustentar oralmente as suas razões recursais, ou seja, cerceou o direito de defesa, o contraditório e ampla defesa. Foram sucessivos embargos de declaração opostos em desfavor de uma decisão monocrática que não conheceu da apelação movida pela aqui impetrante Agrex do Brasil. Somente após 3 embargos de declaração que foi interposto o agravo interno que, em suas razões, rejeitou o direito da aqui impetrante Agrex do Brasil e sustentar oralmente as suas razões recursais. Então, em razão do claro cabimento da sustentação oral, por estar se tratando de uma apelação cível, é que se reconhece nesta decisão que aqui está sendo atacada a teratologia dela, o que justificaria, por esses 3 fundamentos que eu aqui citei, o cabimento do mandato de segurança. Superar essa questão do cabimento do mandato de segurança é que se requer desde já, principalmente pela forma como a decisão na origem foi proferida, que seja conhecido esse mandato de segurança e provido para garantir o direito à Agrex do Brasil em fazer a sustentação oral no recurso de apelação que lá no juiz de origem não foi conhecido por uma perda do objeto, por uma ausência de interesse recursal. É com essas palavras, senhor presidente, que eu encerro minha sustentação oral. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, doutor Diogo, pela sustentação. Volta a palavra, eminente relatora, desembargadora Nelma. Bem, senhor presidente, aqui a questão é simples. Eu indeferi, né, o mandado de segurança, porque entendi que não seria o recurso adequado para o caso. Eu vou julgar pela ementa e, se for necessário, eu recorro ao voto.
agravo interno no mandado de segurança, ato judicial que indeferiu o pedido de sustentação oral em agravo interno, interposto de decisão que não conheceu dos embargos declaratórios, ato que desafia recurso próprio, sucedâneo recursal, súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Teratologia, ilegalidade, inexistência, indeferimento da inicial, extinção do processo, inexistência de argumentos relevantes. Decisão monocrática confirmada. A alteração legislativa promovida pela Lei 14.365 de 22 assegurou a sustentação oral contra decisão unipessoal que julgar o mérito ou não conhecer do recurso de apelação, e não do ato que conheceu dos aclaratórios, como ocorreu na espécie. O mandado de segurança não serve como sucedâneo do recurso, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão da impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não é o caso dos autos. Apresenta-se imperativo o desprovimento do agravo interno, que não traz em suas razões qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão questionada. Agravo interno conhecido e desprovido. Certo, pois não, desembargadora Nelma. A desembargadora Nelma encaminha o voto no sentido do desprovimento do agravo interno. Doutor Diogo, realmente, assim, eu sei que Vossa Excelência usou o mandado de segurança tentando agilizar, ganhar tempo, como foi mencionado, economia processual, mas aquele ato que antecede o acórdão lá na origem, ele é englobado e alcançado pelo acórdão. Então, certamente, não há recurso próprio e adequado, os tribunais superiores poderão analisar essa questão, verificando se houve vício antes do acórdão, naquele exame, não exame dos embargos de declaração, etc., etc. Mas eu compreendo a sua atuação, mas, como bem disse a desembargadora Nelma no voto, o mandado de segurança é muito restrito o seu cabimento. Eu consulto o colegiado, coloco em debate a questão, está em aberto, não, coloco em votação. Eu vou aqui ter em consideração ao nobre advogado que está presente na tribuna, eu vou colher os votos dos colegas. Desembargador Quisleu. Acompanhando o relator, senhor presidente. Desembargador Zacarias. Eu também acompanho, presidente. Haveria a possibilidade de um recurso especial para esse caso. Então, e neste caso, haveria até a possibilidade de um pedido de efeito suspensivo. Em razão disso, eu acompanho a relatora. Pois não. Desembargador Luiz Eduardo. Também acompanho, mesmo voto. Desembargador Leandro Crispim. Relator. Desembargador Jeová. Mesmo voto. Desembargador Amaral. Acompanho. Desembargador José Paganucci. Desembargador Elizabeth. Ausente, presidente. Desembargador Nicomedes. Com a relatora. Desembargador Anderson, está ausente. Desembargador Wilson Fayad. Acompanha a outra relatora, senhor presidente. Desembargador Sebastião Fleury. Também acompanha a outra relatora. Desembargador Reinaldo Alves. Senhor presidente, já teve o acórdão, né? O acórdão foi proferido. Não é isso? Isso mesmo. Eu acompanho. Não, isso mesmo. Desembargadora Camila. Ausente, presidente. Desembargador Jerônimo. Senhor presidente, eu só preciso de um esclarecimento. A impetração é anterior à publicação do acórdão ou posterior? Doutor Diogo. Eminente relatora. O advogado tenta, senhor presidente, dissociar. O doutor Diogo pode também informar, doutor Diogo. Assim, pode informar, porque eu não tenho esse dado aqui. Isso, aí a desembargadora vai ter que olhar nos autos, etc. Doutor Diogo tem essa informação, doutor Diogo? Sim, desembargador Jerônimo. Opa. Pois não, doutor Diogo.
Foi após a publicação do acórdão. Foi após. Então né, está certo. englobado, eu acompanho a relatora as inteiras. Pois não. Desembargador, obrigado, doutor Diogo, pela informação. Desembargador Fabiano. Desembargador Fabiano? Mesmo voto. Ah, tá. Pois não, mesmo voto. Desembargador Marcos. Senhor presidente, além de todos os argumentos levantados, a ilustratora ainda diz que era um agravo interno pelo recebimento de embargos de declaração. Não cabe sustentação mesmo de qualquer forma, então acompanho integralmente. Pois não. Desembargador Eduardo Abdo. Acompanho a relatora e faço coro aos argumentos do desembargador Zacarias. Pois não. Desembargador Wilson Dias. A relatora, senhor presidente. Pois não. Desembargador Fernando Xavier. Acompanho a relatora, senhor presidente. Desembargadora Beatriz, desembargador Gilberto. Eu acompanho, presidente. Pois não. Então, por unanimidade, nos termos do voto da eminente relatora, agravo interno desprovido. Muito obrigado, doutor Diogo. Muito obrigado, excelências. Bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Dando sequência aqui, número 7, página 4. Um agravo interno numa medida cautelar, um ADI. ADI, prefeito do município de Goiânia. Esses dias eles que não estavam me ouvindo. Prefeito do município de Goiânia é o autor da ação e agravante. Agravado, Câmara Municipal, Procurador-Geral do Estado interessado, doutor Fabiano Zamalhou falou pela PGJ. Relatoria do eminente desembargador em comédia, Domingos Borges, está inscrito aqui o doutor José Carlos Ribeiro Risso. Boa tarde, doutor José Carlos, Procurador-Geral do município de Goiânia. Eu já passo a palavra, então, eminente relator, desembargador Nicomedes. Presidente, o relatório já foi disponibilizado, né? Pode passar direto para o advogado. Pois não. Doutor José Carlos Risso, então, Procurador-Geral do município de Goiânia, muito boa tarde, com a palavra. Doutor José Carlos, está com dificuldade aí? Sim. Pois não, com a palavra, doutor José Carlos. Boa tarde, senhores desembargadores, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhor relator. Trata-se aqui de uma medida cautelar em ADI, em que o município contesta o artigo 19 da Lei Municipal 11.134 de 2024, que é a lei orçamentária anual. Em suma, senhores desembargadores, esse dispositivo ele fixa o prazo para pagamento das emendas impositivas até o mês de julho de cada exercício, do ano exercício, ou seja, no caso de 2024, o prefeito deveria pagar as emendas impositivas até o mês de julho e assim sucessivamente nos anos posteriores. Foi proposta a medida, a ação direta de constitucionalidade com pedido de medida cautelar, que foi indeferida pelo nobre relator, ao argumento de que não verificava naquele momento o periculum in mora, uma vez que, por tratar de ano eleitoral, a Lei Geral das Eleições, 9.504, lá no seu artigo 73, impedia a transferência voluntária entre entes, ou seja, entre a União para estados e municípios e dos estados para os municípios. Ocorre que o caso vertente, ele difere um pouco da hipótese que foi lançada no voto do relator. As emendas impositivas, como o próprio nome traz, o próprio nome diz, são emendas de curso obrigatório, sendo que o prefeito municipal, o chefe do executivo municipal, caso não as cumpra, está sujeito, inclusive, a ter suas contas rejeitadas e a ação de improbidade. Então, esse é o primeiro ponto. Diferentemente do que consta do relatório, não existe vedação de pagamento de emenda impositiva no ano eleitoral. Assim como todos os anos, existe obrigatoriedade porque não se enquadra
naquela regra do artigo 73, inciso 4º, salvo engano, uma vez que não são emendas facultativas, não são repasses facultativos, e também não são entre entes federados, é de próprio órgão executivo para o órgão legislativo do próprio município. Nesse ponto, senhores desembargadores, o periculum in mora se afigura latente, uma vez que o final do exercício do mandado desse ano, né, ocorre daqui a praticamente 2 meses, e o prefeito municipal deveria cumprir essas emendas até o mês de julho, quando, na verdade, isso fere o princípio, própria regra da Constituição Federal repetida pela Constituição Estadual. Lá no artigo 165, parágrafo 9º, inciso 3º da Constituição, fica estabelecido que a lei complementar de caráter nacional, lei federal, vai dispor sobre o processo legislativo e sobre os prazos de pagamento de emendas impositivas. E diz que a norma estadual apenas pode, em caráter suplementar, regulamentar os aspectos lacunosos. No nosso caso aqui de Goiás, o artigo 110, parágrafo 9º, inciso 4º, repetiu a mesma regra, limitando essa competência para a lei complementar federal e adotando essa legislação, inclusive, como legislação aplicável. O Constituinte Municipal, aqui, em emenda que, inclusive, foi vetada pelo prefeito, depois cujo veto foi derrubado, veio, com alteração, alterou o artigo 19 e criou uma regra que fere esse princípio estabelecido, essa regra estabelecida pela Constituição, e que não outorga ao município competência legislativa para tanto, ferindo, inclusive, o princípio da simetria entre os entes federados nesse ponto da Constituição. Então, além da questão de se tratar de uma emenda impositiva e não emenda obrigatória, portanto, não proibida pela lei eleitoral, existem consequências ao gestor municipal caso venha descumprir esse artigo 19 da forma como ele se encontra em vigência, redigido de forma inconstitucional. É nesse sentido, senhores desembargadores, que se pede a revisão do pleito cautelar e, em razão da demonstração da existência do periculum in mora latente e real, atual, é que se pede pela concessão da medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 19 da Lei 11.134 até o trâmite final dessa ADI. Muito obrigado e boa tarde, senhores. Muito obrigado, doutor José Carlos Dias. Volta a palavra, eminente relator, desembargador Nicomedes. Eu enviei o voto a todos os colegas. Eu indeferi a cautelar monocraticamente. Veio o agravo e eu continuo indeferindo. Estou negando provimento pelos mesmos motivos. Não houve fato novo nenhum que pudesse me levar a mudar meu pensamento. Veio o período eleitoral, o prefeito, ao contrário do que foi dito, ele está proibido de repassar essas emendas impositivas agora, no período eleitoral, e, com certeza, o mérito será julgado antes do término do mandato do prefeito. É assim que voto, presidente. O eminente relator está votando no sentido de desprover o agravo interno. Ele distribuiu o voto, todos nós recebemos, reafirmando o seu posicionamento pela negativa da cautelar, e depois da sustentação do eminente doutor José Carlos Disse, o eminente relator ratifica. Em debate, colegas. Presidente Jerônimo. Pois não, meu presidente. Eu preciso de uma informação, porque aparentemente pode estar ocorrendo uma questão que foi suscitada na sustentação oral, de que se trata de transferência interna e impositiva por conta de lei municipal. O legislativo municipal, que é beneficiado dessas emendas impositivas, ele integra o mesmo poder federativo. O que a lei eleitoral veda é transferência entre entes diversos, ao que me recordo, salvo melhor juízo. Então, o problema está, e agora recentemente o Supremo Tribunal Federal, a relatoria parece que do ministro Dino, foi noticiado, concedeu liminar em uma situação aparentemente próxima a essa, não digo que seja idêntica,
suspendendo a transferência de recursos da União para as emendas chamadas PIX. Bem, o que eu preciso saber do nobre advogado e do desembargador relator? Qual é o fundamento desse pedido de inconstitucionalidade do artigo da lei orçamentária anual do município em relação às emendas? A questão é sobre transparência, destinação da verba, ou é procedimental? Qual que é o escopo desse pedido de ADI? Para saber se existe, né, desembargador Nicomedes, como já foi dito, Vossa Excelência, verossimilhança, ou pelo menos o requisito mínimo de plausibilidade do pedido de declarar a inconstitucionalidade para que haja suporte para uma cautelar. Desembargador Jerônimo, o fundamento é constitucionalidade formal, pela falta de competência legislativa do município para dispor sobre essa matéria, uma vez que o artigo 165 da Constituição Federal reserva isso à lei federal, de modo geral, e o artigo 110 da Constituição Estadual trata de modo suplementar, simplesmente repetindo as normas da Constituição Federal, estabelecendo que todas as regras do processo legislativo e limites para pagamento de emendas impositivas são de Deixa eu entender, nós estamos no âmbito de uma lei orçamentária anual que parte do Executivo. Houve emenda no processo legislativo, isso foi incluído pelo legislador sem a iniciativa do prefeito? Exatamente. Existe também a alegação de vista iniciativa. São duas alegações de constitucionalidade. Parece-me aí que plausível o pedido nessa natureza. Agora, a questão central, senhor presidente, é saber se o ente federativo, que é o município, pela norma federal que veda a transferência de recursos em período eleitoral, estaria o Executivo Municipal impossibilitado de transferir ao Legislativo local esse recurso. Parece que não, porque a lei, que até que sua inconstitucionalidade seja declarada, o obriga, e a transferência é interna. Então, parece-me presente, pelo menos numa análise superficial, os requisitos para conceder a liminar e suspender até a decisão de mérito esses repasses, né? E nós estamos aí caminhando, isso é relevante, para um final, desembargador Nicomedes, de gestão. Seria factível uma transferência imediata desses recursos, assim que esse processo eleitoral se findar? Isso vai gerar no âmbito político, Vossa Excelência, mais do que nenhum de nós aqui tem essa vivência, uma movimentação política muito intensa por esses recursos, né? Talvez seja prudente, de fato, uma reflexão sobre isso. Mas eu estou apenas, senhor presidente, levantando algumas hipóteses e vou aguardar o momento de votar. Pois não. Desembargador Nicomedes. Presidente, eu vou manter meu voto, até pelos fatos que o doutor Jerônimo disse. Nós estamos num período eleitoral, então não tem o perigo de mora aí. Isso vai criar um transtorno enorme. Eu vou manter meu voto. Aí, desembargador Nicomedes, desembargador Jerônimo, parece o que o desembargador Jerônimo eu entendi que quer evitar é um repasse nesse momento, desses valores. O desembargador Nicomedes também, considerando o momento eleitoral, pelo que eu entendi também, ele pensa em evitar esse repasse nesse momento também. Então, parece que está tendo uma conjunção aí de compreensão do tema no mérito, na conclusão, né? Exatamente. Não tem perigo de ir embora. Eu entendo que não pode acontecer o repasse agora. Assim que passar a eleição, a situação muda. Aí nós vamos analisar. O desembargador Nicomedes é que a norma eleitoral não veda esse repasse. Bom, eu entendo que veda, desembargador Jerônimo. O prefeito está obrigado a fazer o repasse se não tiver a suspensão. Não no período eleitoral. Não no período eleitoral. Porque o ente municipal é biforme, ele é composto de dois poderes, Câmara e Executivo.
a lei interna do município o obriga a repassar, ele não está repassando para outro ente administrativo, é interna a transferência. A execução orçamentária nesses casos é comum, ela se dá na base, com base ou embasamento em uma única lei. Ele tem que cumprir a lei orçamentária, ele não pode deixar de cumpri-lo. E o que o município está argumentando? Olha, há um vício formal, porque foi incluída essa emenda impositiva a partir de uma emenda parlamentar a uma lei de iniciativa do Executivo, que alterou a forma de executar o orçamento, impondo... Desembargador Jerônimo, deixa eu fazer uma pergunta para o doutor Isse. Com base nessa lei que o município, que o prefeito questiona aqui, a constitucionalidade, foi feito algum repasse dessas emendas impositivas com base nesse dispositivo atacado esse ano, por exemplo, ou ainda não, doutor Isse? Desembargador presidente, sim, até a vigência dessa norma, elas foram feitas normalmente. Isso. Então, depois que veio essa mudança na norma, obedecendo essa nova norma, ainda não foi feito nenhum repasse. Não foram feitos, até porque nós estamos aguardando a decisão do tribunal em relação à questão da vigência dessa norma ou não. E se não for concedida liminar, o prefeito se considera obrigado e pretende fazer o repasse. Sim, a questão toda é que os vereadores, com isso, eles querem que as emendas impositivas, que poderiam ser pagas até dezembro, sejam pagas todas de modos acumulados até julho, sobretudo no ano eleitoral, porque isso poderia fazer com que isso virasse capital político para eles, justamente no período eleitoral. O que queria evitar até então era isso. Presidente, essa pergunta que o senhor fez, eu fiz dentro do processo. Pedi que o município se manifestasse se havia sido pago alguma coisa e a Câmara também. E ninguém manifestou, ninguém falou nada. Certo. Uhum. Então, presidente, pois não. É só um complemento, porque realmente a lei eleitoral, né, o artigo 73, inciso 6 da Lei 9.504 de 97, ele me parece que proíbe nos 3 meses as transferências voluntárias e não as impositivas. Então, nós estaríamos aqui, digamos assim, estendendo a proibição. Fala assim, realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios sob pena de nulidade de pleno direito, e aí faz as ressalvas. Então, me parece também, acompanhando um pouco os argumentos do desembargador Jerônimo, que a legislação eleitoral não proíbe quando se trata, aqui no caso, da execução orçamentária de emendas impositivas. Era essa contribuição que eu queria dar. Presidente, eu posso fazer um esclarecimento? Pois não, nós estamos aqui em fase de debate, doutora Fabiana, e eu não tenho problemas, o doutor José Isse manifestou, eu concedo a palavra para Vossa Excelência. A Procuradoria não foi ouvida no agravo, mas nós nos manifestamos na cautelar. Em verdade, a lei, ela obriga, né, o prefeito a fazer todos os repasses até junho, né? Em violação ao ciclo orçamentário. Não há nenhuma determinação na Constituição Federal e Estadual de que esses recursos sejam repassados até determinado período do ciclo orçamentário. E foi essa a inconstitucionalidade material que foi apontada pelo Ministério Público na manifestação da cautelar. Com essa imposição, o prefeito estaria em mora, porque o tempo já passou e ele não repassou esses recursos. Então, isso tem consequências para ele, jurídicas, por não ter repassado esses recursos até o tempo, até julho, quando foi determinado na lei. O que se objetiva, portanto, é, suspendendo essa determinação, que esses recursos possam ser feitos durante o ciclo orçamentário, ou seja, até o final do ano, para que o prefeito não incida em mora e não responda perante, inclusive, o parlamento pelo descumprimento da norma. Pois não, obrigado.
Então, a doutora... E aí, nesse caso, doutora Fabiana, na compreensão do Ministério Público, se não for concedido aqui, o prefeito, para ficar livre da mora, ele deve repassar todo o valor acumulado. Todo o valor acumulado, que deveria ser até dezembro, ele vai ter que repassar agora, imediatamente, para suprir a mora, porque ele deveria ter repassado até julho. Tem estimativa desse valor, doutor? Não, desembargador, porque uma parte foi feita, outra parte não foi feita. Teve uma parte que houve problemas técnicos na execução e outra parte também, como o curso do orçamento estava previsto até dezembro, eu não tenho aqui esses números. Em termos de percentual, seria em torno de 40% que faltaria. Desembargador Nicomé, mas eu perguntei que tem mais 40% do período pós-lei, desembargador Toris. Período pós-lei, excelência, sim. Ah, certo. Desembargador Nicomedes, considerando a situação de penúria noticiada aí em relação à prefeitura, ao município de Goiânia, considerando o término do mandato daqui 2 anos, considerando que o novo gestor terá uma nova relação com a Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro, considerando todos esses fatores e que se a Câmara sobreviveu até agora sem esses recursos, poderá esperar mais um pouco e que o prefeito suportará para ficar livre das penalidades da lei. Possivelmente ele vai tirar dinheiro de outros destinos, outro serviço público para pagar impositivas, emendas orçamentárias para os vereadores. Assim, eu compreendo Vossa Excelência, e Vossa Excelência manifestou também que a intenção a compreensão de Vossa Excelência é que não deve ter repasse nesse momento também, a Sua Excelência deixou claro isso, e considerando tudo isso, desembargador Nicomedes, colegas, será que não seria o caso do colegiado, por esses 2 meses que estão restando de mandato, 3, 2,5, a gente suspender essa normatização até o julgamento do mérito e daria um tempo para a municipalidade e legislativo, município, executivo, ter uma nova tratativa dessa questão a partir de 1º de janeiro, desembargador Nicomedes? Presidente, isso que o senhor falou chama bom senso. Eu acato. Podemos fazer sim. Sem problema. Senhor presidente, porque a nova lei orçamentária está em discussão na Câmara, né? Pois é, também, né? Também a nova lei está em discussão. Colegas, então, o desembargador Nicomedes, com essa compreensão que lhe é peculiar, de bom senso, de pensar no todo e numa saída jurídica e também técnica, lógico, e também de muito bom senso, o desembargador Nicomedes, então, dá provimento para conceder a cautelar para suspender a eficácia da norma atacada, né, desembargador Nicomedes? Exatamente. Eu coloco em votação, então, esse direcionamento do voto do desembargador Nicomedes. Todos de acordo, colegas? De acordo. A melhor solução aqui seria essa. Agora, nesse momento, é melhor. Eu estou de acordo. Também. Pode ficar à vontade, colegas, e manifestarem, todos. Então, por unanimidade, nos termos do voto do desembargador Nicomedes, que demonstra toda a sua grandeza de compreensão jurídica e de sensibilidade de homem público, concede a suspensão a cautelar para suspender os efeitos da norma atacada. Muito obrigado aos colegas, o desembargador Nicomedes, doutor Isso, doutora Fabiana Zamalhou. Está concedido, então, a cautelar. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Boa tarde. Última sustentação, doutor Márcio Antônio de Souza Moraes Júnior está presente, falar pela Fé Comércio. Boa tarde, doutor Márcio. É uma ADI, Fé Comércio, autora, em relação à norma do município de Senador Canedo e Câmara Municipal de Senador Canedo, interessado PGE. Doutora Fabiana Zamalhou falou pela PGJ. Relatoria do eminente desembargador Wilson Fayad, que tem a palavra.
Boa tarde, vereador Wilson. Presidente, boa tarde a todos. Que se trata de uma DIN onde se ataca a Lei Municipal 2817 de 24, do senador Canedo. Esta lei, de origem do Poder Legislativo, condiciona a aprovação de loteamentos ao crivo do Legislativo Municipal. Está aí a questão. Se alega que a lei é inconstitucional, mesmo porque saiu do próprio Legislativo de início, né? Houve a liminar deferida com efeito ex nunc, aprovada aqui em plenário, e o Ministério Público manifesta pela procedência, presidente. Pois não, com a palavra o doutor Márcio Moraes, que vai falar o Ministério Público manifesta no sentido da procedência. Sim, senhor presidente, veja, às vezes, já podemos adiantar o voto, porque pois não. Eu trilho o caminho aqui pela procedência. Não, pode avançar então, desembargador Fayad, viu, doutor Márcio? Se precisar, Vossa Excelência terá a oportunidade de manifestar. Pois não, aqui a questão é a norma inquinada de inconstitucional, a Lei Municipal 2817/24, violaria o comando da divisão funcional dos poderes públicos, uma vez que condiciona a aprovação de loteamentos ao crivo da casa da lei daquela municipalidade. Aqui se trata de submissão de projetos de loteamento à aprovação do Poder Legislativo. A meu sentir, isso afronta o princípio da separação dos poderes, e aqui agrego inúmeras decisões, seja do Supremo, seja decisões locais, né? E tem uma aqui, mais ou menos recente aqui, então, do desembargador Leubino, só para ipsis literis, bem simples aqui, de 21. Por tratar-se de matéria de aprovação de projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento, zoneamento urbano e parcelamento solo, atividade tipicamente administrativa de competência privativa do chefe do Executivo Municipal, viola o princípio fundamental da separação dos poderes, a edição de norma por iniciativa da Câmara Municipal, que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano. Aí cita o artigo 12 da Lei 6766 de 79, e ainda outros artigos, 2º, 62 e 77 da Constituição do Estado de Goiás. Eu estou, senhor presidente, caminhando pela procedência do pedido, mantendo a liminar suspensiva já adrede concedida, declarando inconstitucionalidade da Lei 2817 do município de Senador Canedo, com efeitos pro futuro, a contar da data de publicação do acordo, que deferiu a medida liminar. Se for preciso, presidente, faça a leitura da sugestão de emenda. Pode, para ficar claro, o que está sendo suspenso, declarado incondicional, o dispositivo, por favor, desembargador Fayad, pode ir na emenda, então. Não, direito administrativo e constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 2817/24, do município de Senador Canedo. Submissão de projetos de loteamento à aprovação do Poder Legislativo. Afronta ao princípio de separação de poderes. Inconstitucionalidade declarada. Caso em exame. A ação direta de inconstitucionalidade questiona a Lei Municipal 2817/24, do município de Senador Canedo, que condiciona a aprovação de projetos de loteamento ao parecer vinculativo da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara Municipal. 2. Questão de discussão. A questão de discussão consiste em saber se a submissão da aprovação de projetos de loteamento ao Poder Legislativo viola o princípio da separação de poderes. 3. Razões de decidir. A aprovação de loteamento configura ato administrativo de competência, atribuição exclusiva do Poder Executivo, conforme os artigos 64, 4 e 147 da Constituição do Estado de Goiás, bem ainda artigo 12 da Lei Federal 6766 de 79. 4. A Lei Municipal, ao condicionar a aprovação de loteamentos à manifestação do Poder Legislativo, configura a usurpação de competência e afronta ao princípio de separação de poderes previsto no artigo 2º da Constituição Estadual. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pacificou o entendimento de que a aprovação de loteamentos é ato de atribuição exclusiva do Poder Executivo. 4. Dispositivo e tese. Pedido procedente, tese de julgamento. Aspas.
É incondicional lei municipal que submete projeto de loteamento à aprovação do Poder Legislativo, por violar o princípio da separação de poderes, uma vez que usurpa a competência dos órgãos do Poder Executivo, os quais possuem a estrutura técnica necessária para a verificação de preenchimento das condições legais, sem que fiquem submetidos a critérios políticos e discricionários. Então, caminho pela procedência que é ancorado na fala do Ministério Público, senhor presidente, e lembrando que já houve liminar suspensivo. Pois não. Todos os colegas compreenderam? Presidente Jerônimo. Pois não. Preciso de um esclarecimento sobre a pertinência temática em relação à autora. A autora é uma federação do comércio. E a discussão aí é sobre legislação no procedimento preliminar de autorização de loteamentos. Eu não vejo aí como uma federação do comércio, a priori, e salvo melhor juízo, possa interferir ou buscar a inconstitucionalidade sem demonstrar o requisito básico para essa propositura, que seria a sua estruturação, a sua atuação no que ela vai se beneficiar dessa declaração de inconstitucionalidade, porque ela é um ente privado que tenta interferir na relação entre o legislativo e o executivo municipal. Tem que demonstrar pertinência temática. Pois é, mas e aí, desembargador Jerônimo, pelos efeitos que os associados da FEComércio poderão suportar diretamente de um loteamento mal feito, um loteamento inadequado? A irregularidade, pelo que eu ouvi do relator, desembargador presidente, é que estaria se submetendo ao legislativo um procedimento preliminar de aprovação de loteamento ou de empreendimento imobiliário. A entidade aí teria, em tese, legitimidade se isso fosse posterior, quando o bem já estivesse apto a ir ao comércio. Então, parece que tem um problema. Eu não vou afirmar isso, estou falando apenas em tese. Há um problema de pertinência temática, se ela pode ou não exercitar, nesse caso, o direito de ação, e se isso, de fato, envolve a atividade dos seus associados aí, né? Porque ela se trata de uma federação. Mas embargador Jerônimo, essa demora, imagina um loteamento depender de um legislativo, com toda a sua estrutura pesada de atuação, trava o comércio, trava os negócios, trava o município, entendeu? Mas tá certo, Vossa Excelência manifestou, eu ouço o eminente relator, pois não? Eduardo, eu sei dessa discussão anterior aí da legitimidade do desembargador Jerônimo, mas só para constar que em 2022 foi julgado uma lei praticamente idêntica do município de Senador Canedo, de relatoria do desembargador Alan de Sena, Sebastião de Sena Conceição. É a segunda tentativa da Câmara de assumir para si essa postura de controle da área de loteamentos. Só para registrar que o tribunal já julgou do mesmo município uma lei parecida, à época era a lei 2.394 de 2020, que foi declarada inconstitucional. Só que eu estou tentando olhar aqui se quem propôs foi a FEComércio ou outra associação para ver a questão da legitimidade. Mas quanto ao mérito, nós já temos até julgado uma situação idêntica do mesmo município. E aí, né, desembargador Eduardo, se o órgão especial já fulminou uma iniciativa e vem uma reprodução dessa mesma norma, logicamente seria até uma busca de burlar uma decisão anterior do próprio colegiado maior do tribunal, né, nessa área. Então, mas eu ouço o desembargador Wilson. Poderia assumir a titularidade, né? Não sei. Eu ouço o desembargador Fayad. Pois não, senhor presidente, todas as ponderações muito válidas. O desembargador Jerônimo, quando só ocorrer, sempre pertinente o que ele manifesta. Mas vejam, também isso me preocupou a princípio. Mas, a meu ver, nós estamos diante de uma situação em que há visível interesse comercial e econômico no direito. Se falarmos em
hoje em questão comercial, ela evoluiu. Hoje é direito econômico, em muitos sentidos. Então, a Federação de Comércio tem, a meu sentir, interesse direto numa situação que envolve loteamentos, compra e venda, negociações, e, a meu ver, com todo respeito, desembargador Giovanni, pertinência temática, porquanto surge o interesse e a matéria estaria afeta à discussão. Eu cito aqui, veja, além de um brilhante parecer do Ministério Público, cito um julgado aqui do desembargador Maurício, órgão especial, desembargador Fleury, cito esse comentado do desembargador Alain, pelo doutor Ábido aqui, ele foi julgado em 14/7/22, envolvendo a lei 2394, a questão similar, esse também do desembargador Lubino, de 21, e me parece que eu não vejo como retirar da FEComércio, mesmo porque apenas a fortiori, só como argumento, mesmo porque a liminar já foi por unanimidade definida aqui, já reconhecendo a situação de interesse direto, embora se trate de decisão precária liminar, né? Mas vejo como a existência de pertinência subjetiva em cima da questão posta e, a meu sentir, a legitimidade por parte da autora, senhor presidente. Pois não. Então, vamos à votação. Senhor Do presidente, ponto de vista, senhor presidente, Pois não, eu vejo desembargador com preocupação. já que há o risco de voto divergente, não seria o caso de admitir a sustentação oral do Dr. Márcio? Mas talvez... Eu não estou adiantando uma divergência, não, só num ponto essencial, aí eu quero entender qual que é. Desembargador Marcos, eu vou colher o voto, se tiver, a gente vai, né? Tá bom. Do doutor Márcio, sustentação. Desembargador, na sequência aqui, desembargador Fernando Xavier, não, desembargador, desculpa, desembargador Sebastião Fleury. Sim, senhor presidente. Foi até citado, o desembargador Fayad cita um julgado meu, nesse voto dele, eu me lembro direitinho, com relação à legitimidade, a gente poderia até ter fracionado aí, votar primeiro a questão da legitimidade e depois o mérito, né? Mas, assim, nós podemos julgar junto, não há problema nenhum. Quando fala Federação do Comércio, eu entendo, igual o desembargador Fayad, o comércio no sentido geral, porque o comércio também compra lote, constrói loteamento e etc. Então, esse comércio aí não é aquele comércio de loja só, não, é um comércio geral, né, de loteamento, pessoas que compram e vendem lote, é o comércio, está enquadrado aqui. Então, eu acho que a federação realmente ela tem legitimidade, sem dúvida nenhuma que tem legitimidade. E com relação ao mérito, está claro, mas muito claro, mesmo a invasão de competência da Câmara, lá de senador Canedo, lá no Executivo, a competência privativa do Executivo aprovar loteamento, isso aí já teve julgado meu, nós já julgamos outros aqui também, essa questão já é sedimentada aqui no órgão especial. Eu acompanho, senhor presidente, o ilustre relator. Pois não, desembargador Reinaldo. Presidente, realmente essa questão é interessante, né? E a linha divisória é bem diáfana. Essa questão relacionada à pertinência, com essa condição de procedibilidade. Mas aqui eu entendo que ela se faz presente, senhor presidente. Esse legitimado especial que deve provar a pertinência, ele demonstra, porque há um interesse interesse à sua legitimidade na defesa de seus filiados, né? Ainda que reflexamente isso se revela possível. Então, eu entendo que há pertinência temática e a inconstitucionalidade é manifesta. Eu acompanho o voto do eminente relator. Pois não. Desembargadora Camila. Ausente, presidente. Sim. Desembargador Jerônimo. Presidente, eu vou retirar o pedido de vista e vou proferir o voto divergente de forma sucinta, antevendo que ficará aí vencido, mas eu não entendo aí a existência de pertinência temática e a FEComércio tem alargado muito, nós constantemente julgamos aí ações a pretexto de violação de interesse dos seus
afiliados ações dessa natureza, né? Aqui nós tratamos, de fato, pode haver a inconstitucionalidade, aparentemente, como o desembargador Fleury adiantou, ela é até óbvia, porque haveria uma interferência de um poder no outro, mas a legitimidade não é da FEComércio. A Constituição Estadual elenca os órgãos legitimados para a propositura da ADI. Não há, nesse caso também, ofensa reflexa. O que se discute estritamente no objeto da ADI é o procedimento preliminar e administrativo de aprovação de um loteamento. Os bens podem até entrar no comércio ou não entrar no comércio por força de decisão administrativa, mas isso decorre de decisões do próprio ente autorizado a decidir sobre esse procedimento administrativo. De forma que eu não enxergo aí, senhor presidente, para ser sucinto, pertinência temática entre a propositura da ADI pela FEComércio e o objeto da inconstitucionalidade. Então, voto divergente. Pois não, o desembargador Jerônimo formaliza, então, agora seu voto divergente nesse sentido, entendendo que não há pertinência temática entre a atuação da FEComércio e a postulação apresentada nesta ADI. Desembargador Fabiano. Pois não, senhor presidente. Eu não tenho nenhuma dúvida da pertinência temática quanto a essa questão que foi levantada aí. Não vou me alongar em relação a isso. O voto já está suficientemente esclarecido quanto a esse ponto. E quanto à matéria de fundo, não tem realmente cabimento, né, a Câmara Municipal submeter ou exigir a aprovação prévia de um loteamento a um parecer vinculante, né, de acordo com essa lei 2817. Então, acompanho o relator. Pois não. Desembargador Marcos. Senhor presidente, eu também não tenho dúvida de acompanhar a data máxima bem da posição do desembargador Jerônimo, só apenas acrescentando o seguinte, todo loteamento hoje, toda comercialização de imóveis fracionados hoje tem que ser através das imobiliárias, que fazem parte da Federação do Comércio. A FEComércio tem como seus afiliados, tem como seus federados, e eu vejo aí sim uma pertinência temática. Então, data máxima bem na posição do desembargador Jerônimo, eu acompanho o relator. Desembargador Eduardo Alves. Presidente, só para registrar, a ação anterior do processo 526-3440-40, que tratou de uma lei muito parecida, da lei 2394/20, que mencionada até pelo próprio relator, o desembargador Fayad, a autoria também era da FEComércio. E foi admitido e foi julgado, só para constar que é a segunda demanda da FEComércio. Em razão dessa, para que mantemos no colegiado a coerência, mas eu entendo a preocupação do desembargador Jerônimo, a complementação do desembargador Reinaldo, quando fala que realmente não é fácil, às vezes, aferir essa pertinência temática. Nós já enfrentamos lá na terceira Câmara também ações coletivas propostas pela FEComércio em que a sua legitimidade foi discutida e até não houve unanimidade na Câmara. Eu sei que aqui nós estamos em sede de ação direta, é um pouco diferente, mas tendo em vista esse precedente anterior e diante de uma reflexão mais profunda que eu me permito fazer adiante, eu entendo que há sim legitimidade no mérito, como já foi dito, não tem como não reconhecer a inconstitucionalidade. E aqui eu faço também registro de um julgado do desembargador Sebastião Fleury, deste ano, do mês de janeiro, numa lei municipal de outro município, do município de Águas Lindas semelhante, a DI 5133044-04, e também uma do desembargador Itanês de 2016, mas essa do desembargador Fleury é desse ano. Então, por esse motivo, eu acompanho o relator. Pois não. Desembargador Wilson Dias. De tudo que eu ouvi, senhor presidente, e agora, inclusive, os esclarecimentos do vereador Agdo, trazendo esses precedentes, inclusive, desse colegiado, com a devido respeito ao voto divergente do vereador Jerônimo, eu acompanho o voto do eminente relator.
Desembargador, pois não, doutor Wilson. Desembargador Fernando Xavier. Com o relator, senhor presidente. Pois não. Desembargadora Beatriz. Eu acompanho o relator, mas eu confesso que o desembargador Jerônimo me colocou para refletir. Eu acho que eu não participei do julgamento da outra ação, da outra DI, porque a FEComércio está se subrogando em todas as proposituras, em todas as proporções. Agora, esse interesse é reflexo, e nós temos que convir que todo resultado interfere no comércio em si, no público, é geral. Mas, considerando que o mérito também do pedido aí tem que ser, eu vejo como que justifica a procedência, eu vou acompanhar o relator. Pois não. Desembargador Gilberto. Acompanho também. Desembargadora Nelma. Também acompanho o relator. Desembargador Quisleu. Também, senhor presidente. Pedindo vênia ao ilustre desembargador Jerônimo, mas eu acompanho o relator. Pois não. Desembargador Zacarias. Presidente, diante do precedente já do próprio órgão especial aqui, apesar da preocupação do desembargador Jerônimo, que é muito válida, mas por enquanto, eu acompanho. Desembargador Luiz Eduardo. Também acompanho, presidente. Desembargador Leandro Crispim. Acompanho o eminente relator pedindo vênia. Desembargador Jeová. Também acompanho o doutor relator. Desembargador Amaral. Também acompanho, senhor presidente. Desembargador Nicomedes. Com o relator. Então, por unanimidade, por maioria, nos termos do voto do eminente relator, pedido da ADI julgado procedente, restando, votando divergente o desembargador Jerônimo, no caso, se não tem temática, pertinência, não conhecia da ADI, né, Edson? Conhecer revoga liminar. Isso, não conhecia da ADI por ausência de pertinência temática e revogava a liminar. Então, concluo o julgamento, doutor Márcio, nesse sentido. Muito obrigado, doutor Márcio. Muito obrigado, presidente. Cumprimento, desejo boa tarde a todos. E eu faço um cumprimento especial ao desembargador Leandro Crispim, fazendo votos de boa gestão, parabenizando pela eleição à sucessão do Tribunal de Justiça. Uma boa tarde a todos. Pois não. Muito boa tarde. Muito obrigado. Seguindo aqui, colegas, acabamos as sustentações orais. Temos agora o número 2, a arguição de inconstitucionalidade. Farmácia, preço baixo de Niquelândia, questão lá de plantão, né? Suspenso o julgamento com vista à desembargadora Nelma Branco Ferreira Peliro, após voto do relator que admitiu o incidente. Alguns já acompanharam e tal. Desembargadora Nelma, com Vossa Excelência pediu vista, tem a palavra. Senhor presidente, Lúcio Paz, aqui é uma divergência suscitada pelo desembargador Zacarias, que acolheu o parecer ministerial proferido no evento 116 e manifestou pelo não conhecimento do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Desembargador Nelma, só para completar isso mesmo, o desembargador Gilberto admitiu e foi ao mérito, e o desembargador Zacarias abriu a divergência inadmitindo. É isso mesmo, só para completar aqui, desembargador Nelma, eu não fui completo aqui na minha fala. Volto para Vossa Excelência. É isso mesmo. E eu estou aqui pedindo vênia ao desembargador Gilberto para acompanhar o desembargador Zacarias, porque o voto condutor do acórdão, que acolheu o pleito incidental, nele não foi realizado o juízo de prévio de inconstitucionalidade dos atos normativos. A turma ela limitou-se a relatar a tese apresentada pelo apelante. E, por esse motivo, então, estou acompanhando o desembargador Zacarias. A desembargadora Nelma acompanha a divergência. Aguardam aqui, desembargador Quisleu.
Presidente, eu vou pedir vênia também ao ilustre senador Gilberto, me lembro bem da sustentação oral aqui, do debate, mas eu vou acompanhar a divergência do eminente desembargador Zacarias. Pois não. Desembargador Luiz Eduardo. Também acompanho a divergência, presidente. Acompanho a divergência também. Eu indago aqui, já votaram com o eminente desembargador Gilberto, que é o relator, o desembargador Jeová, desembargador Amaral, desembargador Nicomé, desembargador Fleury, desembargador Reinaldo, desembargador Jerônimo, os presentes aqui, desembargador Wilson Dias e desembargador Fernando Xavier. Já votaram, entendendo, admitindo o incidente. Pois não. Jerônimo, eu indago Vossa Excelência, embora eu já tenha votado, se é possível um pedido de vista, porque essa questão merece uma maior reflexão. Embora o voto do eminente desembargador Gilberto, lá no órgão fracionário, não adentre diretamente na questão da inconstitucionalidade, como já foi dito e pontuado, inclusive no julgamento anterior pelo desembargador Zacarias, com base no parecer do Ministério Público, eu aduzi aí, e o desembargador Reinaldo, não vou dizer um excesso excessivo, para não usar aí um pleonasmo, de formalismo, mas quando o órgão fracionário se debruçou sobre a questão e indicou, pelo menos, a possibilidade, porque esse órgão maior absorve a competência para dizer se a norma é ou não inconstitucional, eu preferiria fazer uma reflexão, até mesmo para trazer, dentro das minhas limitações naturais, um voto mais bem estruturado para que o colegiado possa refletir sobre isso. Desembargador Jerônimo, logicamente, enquanto não terminar o julgamento, qualquer julgador no órgão colegiado pode refluir dos seus posicionamentos e, logicamente, depois que vota, fica difícil pedir vista se já votou. Mas uma saída técnica que eu vejo aqui é como teve hoje um voto novo, um voto divergente, acompanhando a divergência da desembargadora Nelma, que pediu vista e trouxe o voto. Eu sugiro que conste em ata para efeito de anotação que, embora Vossa Excelência, no primeiro momento, tenha acompanhado o relator, mas considerando essas novas colocações e o aprofundamento da questão que Vossa Excelência deseja fazer, que Vossa Excelência, então, pede vista dos autos. Tá? Agradeço, presidente. Tá. Então, presidente, eu não aprofundei o voto, porque na sessão anterior já houve muita discussão a respeito da questão. Pois não. Mas eu estou acompanhando o desembargador Zacarias, porque o voto condutor do acórdão, além de só relatar a tese que foi apresentada pela apelante, concernente à inconstitucionalidade das normas que já citadas, ele deixou também de indicar qual ou quais dispositivos constitucionais estariam sendo violados. Então, eu acho que, pelo menos isso, o voto teria que trazer, para poder... Esse justamente é o ponto, desembargadora Nelma. Mas eu acho bom o desembargador ficar com vista, porque é uma questão que, de vez em quando, nós estamos tendo aqui no órgão especial, e é bom a gente aprofundar. Porque existe um pedido da parte, o incidente foi provocado. Então, quando ele acolhe, toda aquela argumentação está no acolhimento. É essa a minha impressão. Certo. Então, como o desembargador Jerônimo precisa de mais tempo para análise dessa questão, fica vista com ele após os votos da eminente desembargadora Nelma, desembargador Quisleu, desembargador Luiz Eduardo, que acompanharam a divergência também, fica com vista com o desembargador Jerônimo, os autos. Julgamento suspenso. Número 3. ADI. Prefeito do município de Morrinhos. Relatoria do desembargador Wilson Fayad. Com a palavra. Depois não, senhor presidente. Número 3. Sem sustentação, só para votação mesmo. Pessoal, aqui se trata de uma ADI
que impugna a Lei Municipal de Morrinhos 114 de 23. Ela alterou o Código Tributário Municipal. Pelo que narra aqui de forma sucinta, foi iniciado pela Câmara de Vereadores do município de Morrinhos o projeto de lei complementar 127 de 23, tendo como autores os vereadores Alex de Souza, Anselmo Afonso e Wellington Dias, alterando o artigo 57 do Código Tributário Municipal para reduzir a alíquota do imposto sobre a transmissão intervivos de bens imóveis de 4% para 3%. Nesse ponto, o prefeito municipal pediu a liminar ao Procadi, houve a concessão de liminar para suspender ex nunc a eficácia, e aqui estou também ancorado na fala ministerial, julgando procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei complementar 114 de 23. Posso aqui, senhor presidente, fazer a leitura da sugestão de emenda? Ficou bem resumida, mas se for preciso, adianto também. Ação direta de inconstitucionalidade, lei complementar 114 de 23 do município de Morrinhos. Renúncia de receita advinda da arrecadação de TBI. Ausência de estudo de impacto financeiro. Nos termos do artigo 103 da DCT, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro é requisito essencial à validade de leis que criem ou alterem despesa obrigatória ou renúncia de receita, de modo que a ausência de tal estudo no processo legislativo, como é o caso dos autos, implica a declaração de inconstitucionalidade formal da norma. Então, estou julgando procedente, lembrando que houve também argumento, a ausência de estudo de impacto financeiro. É o meu voto, presidente. Bom, está julgando procedente por esses fundamentos, está bem claro aí pelo que o eminente relator mencionou. Todos de acordo, colegas? De acordo, né, colegas? A DI julgada procedente, nos termos do voto do eminente relator. Temos mais duas ADIs. O 10, prefeito do município de Alexânia, autor, Câmara Municipal daquele município, requerida. Relatoria do eminente desembargador Quisdeu Dias Maciel Filho, que tem a palavra. Senhor presidente, aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito de Alexânia, impugnando aqui o artigo 26 da Lei 1576 de 2022, inserido por meio da emenda modificativa número 1, que condiciona toda e qualquer alteração na estrutura administrativa do Poder Executivo à prévia autorização legislativa. Ou seja, ferindo aqui iniciativa do Poder Executivo de dispor sobre a sua estruturação administrativa e o princípio da separação dos poderes, né? A medida cautelar foi concedida, né? E eu estou dando pela procedência, dizendo que o princípio da separação dos poderes confere ao Executivo autonomia e independência em relação à Câmara Municipal, que não pode ser violadas mediante elaboração legislativa que tenha por escopo impingir o prefeito e que deve ser feito em termos de administração pública. Compete ao chefe do Executivo a iniciativa para deflagrar processo legislativo em matéria que envolva a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração municipal. É inconstitucional a lei, né, de iniciativa da Câmara, que condiciona a prévia autorização legislativa à realização de atividade de competência privativa do prefeito por ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. Precedentes do Supremo, inclusive, reforçam, à luz esse entendimento, à luz do princípio da simetria, a inconstitucionalidade de leis municipais de iniciativa parlamentar que vestem sobre a estrutura e a organização administrativa, por usurpação de competência privativa do Poder Executivo. Sorte, senhor presidente, que eu estou julgando procedente o pedido para declarar inconstitucional
o artigo 26 da referida lei, tipo de alegação, com efeitos retroativos à data da concessão da medida cautelar. É assim, em termos gerais, que eu estou julgando, senhor presidente, pela procedência, acompanhando o parecer do Ministério da Justiça. Isso, né, desembargador? Quer dizer, isso aí é intransponível. Né? Intransponível, exato. Todos de acordo, colegas? De acordo? Por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, a DI julgada procedente. Última, a DI, prefeito do município de Umas, em desfavor de ato da Câmara Municipal daquela municipalidade. Relatoria do eminente desembargador Sebastião Luiz Fleury, que tem a palavra. Sim, senhor presidente, muito obrigado. Essa questão aqui nós já conhecemos, já houve, inclusive, um julgado aqui da relatoria do desembargador Fayad. Aqui é o seguinte, nesse caso aqui, a ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo prefeito municipal lá de Umas, né? Em face do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei Municipal 3.394, de 30 de maio de 2023. O que fala esse parágrafo 3º do artigo 6º dessa Lei 3.394? Fala assim, artigo 6º fala: o direito à exploração de serviço de táxi poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pela administração pública municipal, na razão de um autorizado para cada 750 habitantes, seguindo o censo e projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Aí vem o parágrafo 3º, que é o que está sendo atacado aqui. Diz assim: em caso de morte do titular, desde que atendida às normas estipuladas pelo órgão competente da localidade da prestação do serviço, a autorização será transmitida para o cônjuge, os herdeiros necessários, a companheira ou o companheiro, que passarão a ter os mesmos direitos e deveres do titular. Ou seja, passando aí de pai para filho, vamos dizer assim. Essa questão, até o Supremo Tribunal Federal já manifestou em uma ADI, até eu anotei aqui, ADI número 5337, com relação a uma lei federal, que é a Lei 12.587 de 2012. Essa lei, inclusive, já foi declarada inconstitucional pelo Supremo, que tem exatamente a mesma redação dessa lei municipal aqui lá do município de Umas. Como se não bastasse, aqui também, o desembargador Fayad, ele já julgou um caso aqui, inclusive lá mesmo de Umas, que foi reconhecida a inconstitucionalidade da mesma lei. Só que essa aqui, minha, trata de serviço de autorização de serviço de táxi, do desembargador Fayad de mototáxi, né? Inclusive, a lei municipal, essa aqui, é 3.394, a do desembargador Fayad é 3.393. Tudo de maio de 2023. Senão foi julgado tudo assim ao mesmo tempo, né? Então já foi reconhecida a inconstitucionalidade de mototáxi, né? A situação é a mesma, aqui agora é táxi, né? Então, quer dizer, eu acatando inclusive aqui o parecer aqui da doutora Fabiana, né? Eu estou julgando procedente, então, o pedido para declarar a inconstitucionalidade por vício material do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei Municipal 3.394, de 30 de maio de 2023, do município de Umas, com a modulação de seus efeitos para o futuro, a partir de 2 anos a contar da publicação do presente acordo. É como voto, senhor presidente. O eminente relator está dando procedência e votando da ADI, modulando para o futuro, a partir da publicação do acordo, consulta o colegiado. Todos de acordo? Pois não. Presidente? Pois não. Pode falar, desembargador Fayad primeiro. Pois não, pode falar, desembargador Fayad. Sim, pois não, eu acompanho o relator, só uma pequena situação. Essa lei municipal declarada incondicional, ela já representou uma lei federal também declarada incondicional. E nela, aqui se ancora na decisão do Supremo, o STF fixou
a inconstitucionalidade com efeitos pro futuro a partir de 4/4/2025. Eu, daqui a pouco, terei os embargos declaratórios em cima da questão da data. Ora, se o próprio Supremo fixou efeitos pro futuro a partir de 4/4/2025, não seria interessante o ilustre desembargador Fleury também aqui fixar efeitos a partir do 4/4/2025 e não 2 anos a partir de hoje? O desembargador Fayad, eu olhei essa questão, só que lá no Supremo houve embargo de declaração. Aí, nos embargos de declaração, então ele fixou para o futuro 2 anos a partir da publicação do acordo do embargo de declaração. E aqui não houve embargo de declaração. Aqui o efeito aqui para o futuro também a partir da publicação do acordo, porque não houve embargo de declaração. Porque eu estou seguindo, inclusive, essa orientação do Supremo. Por quê? Porque não tem como, né? Não tem como eu fixar a partir de embargo, porque não houve embargos. Então, o Supremo entendeu 2 anos, ou seja, se não tivesse havido embargo lá no Supremo, seria 2 anos da publicação do acordo lá também. A mesma coisa, o que é que eu estou fixando. Por isso é que eu estou fixando a partir de 2 anos, né, para o futuro, 2 anos, a contar da publicação do presente acordo, esse acordo aqui que nós estamos julgando. Presidente Jerônimo. Pois não, senador Jerônimo. Uma observação, nós temos essa prática realmente no colegiado, e o desembargador Reinaldo me corrija se eu estiver errado, de modular efeitos no próprio acordo, em que julga a inconstitucionalidade. Seria mais prudente, e não estou aí querendo censurar o que o desembargador Fleury já fez, mas seria mais prudente nós aguardarmos os embargos para que a matéria referente à modulação seja especificamente discutida nos embargos, que é o que o Supremo geralmente faz, para que a gente possa ter uma dimensão mais ampliada de por que e como modular os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade. É apenas uma observação, senhor presidente. E por isso, lá no Supremo, é decorrente de embargos, né? Não é do próprio acordo. Presidente? Pois não. Eu acompanho o raciocínio do desembargador Fayad, era até essa intervenção que eu faria. Porque nesse caso aqui, a colocação do desembargador Jerônimo é interessante, porque nos embargos é que normalmente se trata da modulação, mas nesse caso nós temos um julgamento de situação idêntica, já modulado pelo Supremo Tribunal, que nos parece o melhor encaminhamento é seguir o mesmo prazo estabelecido, não 2 anos a partir da nossa decisão, e sim acompanhar o Supremo, que seria até a partir do dia 4/4/2025. Eu acho que nós estaríamos, em alguma medida, até meio que vinculados a essa decisão do Supremo, porque são normas idênticas. E, por justamente ter essa decisão do Supremo, eu acho que a preocupação do desembargador Jerônimo, nesse caso, ela é pertinente, mas não neste caso. Porque nós já temos um parâmetro, senão nós daríamos sobrevida a uma lei local, para além daquilo que o Supremo deu da lei federal. Então, não me parece uma coerência interessante a ser decidida aqui. Por isso que eu acompanho assim, a preocupação e o entendimento do desembargador Fayad de que nós já deveríamos modular o efeito agora, a partir do dia 4/4/25. Senhor presidente, não há como modular agora, porque eu não sei se vai ter embargos aí. Eu não sei se vai ter embargos. Como é que eu vou modular a partir dos embargos se eu nem sei? Se não tiver embargo? Então, o que poderia... Desembargador Fleury, colegas, você olha bem, foi mencionado aí, eu acho que o nosso colegiado tem que definir, de um jeito ou de outro, sem pensar em embargos. Nós temos autonomia para decidir, aliás, se não tiver embargos é até melhor, porque demonstra que o julgamento foi mais completo, inclusive, né? Então, assim, eu só queria fazer essa observação. Eu sei que foi mencionado, mas não foi assim, nada incisivo, foi só en passant, que foi embargos, etc. Mas o certo é que qualquer julgamento, seja monocrático, seja colegiado, a gente não precisa esperar embargos. O ideal é que a gente evite embargos, né? O ideal é isso, o julgamento. É essa lógica mesmo. Se declarada a inconstitucionalidade sem modulação, a parte se submete à decisão, é porque não há necessidade de modular.
Quando há necessidade de modular, a parte embarga. Aí ela discute a temática, porque senão o desembargador Abdo faz uma observação importante, como há uma decisão do Supremo, nós não temos aí uma prévia discussão entre as partes, estamos fazendo de ofício. Então, podemos fazer, porque se trata de matéria cautelar? Sim, mas é conveniente que nós ouçamos os interessados processuais, para que possamos modular e não depois da modulação, e isso está recorrente, enfrentarmos novos embargos. É isso que vem acontecendo. Então, é só uma observação, sem censura a qualquer procedimento do órgão. Né? Claro, e no voto do desembargador Fleury, como acontece normalmente, os efeitos do julgamento ocorrem a partir da publicação do acórdão. Isso que ele está fazendo, né, desembargador? Exatamente isso. Então, mesmo porque tem que modular nesse caso, porque não tem como essas pessoas, essas famílias que já receberam essa autorização de licenciamento de táxi, já estão usando, quer dizer, estão dependendo já daquele recurso advindo ali da táxi, não tem como dar efeito, vamos dizer assim, ex-tunc, né? Você tem que modular, porque essa parte que esse parente, vamos dizer assim, que ficou com essa autorização após a morte do titular, ele tem 2 anos a partir da publicação desse acordo para ele se adaptar. Daqui 2 anos você vai perder essa concessão, né? Mas, desembargador Fleury, se simplesmente nós julgarmos, não falarmos nada de modulação, aí os efeitos seriam a partir do trânsito em julgado normalmente, quem sentir prejudicado que apareça. Eu acho que talvez nós não precisávamos falar, então, sobre modulação e julgaria, normalmente daria procedência à ação e os efeitos, sem falar nada, em contrário, prevalece a partir da publicação, né? Aí, quer dizer, se não falar nada, prevalece a partir da publicação deste acordo aqui que nós estamos julgando, né? Pode, não tem mais problema nenhum. Eu, de minha parte, é só retirar essa parte aí dessa modulação aí, né? Aí, se houver embargos, se embarga. Isso, e a gente aprecia todos de acordo, colegas? De acordo, acho que não há solução, senhor presidente. O senhor apresentou, achar melhor. Pois não, coisa boa. Então, fica assim, nos termos do voto do eminente relator, o DI julgada procedente. Pois não. Otávio, terminamos a parte judicial, Otávio? Eu estou olhando aqui, parece que presidente, tem um extra-pauta. Uma extra-pauta, Otávio? Esse do Fayad. Desembargador Fayad está falando. Pois não, Fayad. Desembargador Fayad pode anunciar e julgar, desembargador Fayad. Sim, pois não, presidente. É um caso similar ao do ilustre desembargador Fleury, em base da declaração na ação direta e consolidade, que se trata também do município de Umas, Câmara Municipal, envolve a questão transferência de direito de exploração de serviço de táxi aos sucessores do titular da outorga, seria feito aos herdeiros, né, dos titulares da licença de mototáxi. Aqui, a decisão final foi no sentido de, em obediência ao princípio da simetria, declarar a inconstitucionalidade da lei citada no município de Umas. Então, igual o desembargador Fleury fez agora. Enquanto o dele é táxi, aqui é mototáxi. A questão é, no dia em que julgamos, foi por unanimidade, eu coloquei no final, a fim de que sejam aplicados pro futuro, a partir de 2 anos, a contar da data da publicação do presente acordo. Igual o desembargador Fleury teria feito. Só que houve embargos declaratórios. Aqui sim a discussão em cima desse ponto nodal. E embargos declaratórios formulados pelo Ministério Público. E estou acolhendo, senhor presidente, porque nós temos a seguinte situação. Tínhamos uma lei estadual, municipal, que já foi objeto de uma apreciação de inconstitucionalidade por parte do Supremo numa lei federal, e o Supremo fixou, fez a modulação a partir de 4/4/2025. Então, com efeitos para o futuro a partir de 4/4/2025. A meu sentir, temos que guardar sintonia, mesmo porque
fomos aqui provocados por embargos, com a decisão do Supremo. O Supremo fixa uma data X e a gente fixa uma outra data, uma questão similar. A meu sentir, a decisão do Supremo, sobretudo a título de guardar uma sintonia na forma de decidir, teria que guardar o mesmo prazo de modulação de efeitos. Assim, eu estou conhecendo os embargos da declaração, acolho a fim de sanar a contradição apontada e reformar o acordo embargado, que passa a ter a seguinte redação. Só nesse ponto, ante o exposto, julgo procedente a presente ação, a fim de declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 3393 de 23, do município de Inhumas, com efeitos pró futuro a partir de 4/4/2025. Foi essa situação que eu levantei perante o ilustre desembargador Fleury, mas como já retirou a questão da modulação dele, deixou-se o problema para embargos. Só que no meu caso já há embargos. É o meu voto, senhor presidente. Compreendido pelos colegas, todos de acordo? Quando vier o do Fleury embargos, ele fique sob o prazo aí, pronto, fica resolvido. Ele fica sob. Eu também acho, ele falar exatamente isso aí. Muda do mesmo jeito, fica melhor. Não, é desembargador. Eu não tenho nenhum problema em fixar também esse prazo. Esse prazo já foi fixado lá pelo Supremo, sabe? Só que, por exemplo, não tem nenhum problema. Mesmo que haja embargos, no meu caso, já fica. Os embargos vai ser rejeitado, Esperar os embargos, presidente. Agora, não, mas já foi julgado, né? Agora, colega, né? Vamos para frente, né? Vamos para frente. Isso aí não vai alterar nada. Para frente. Então, terminamos a sustentação judicial, temos 2 administrativos aqui, mas doutora Fabiana pode esperar aí, doutora Fabiana, precisa, tem um aqui até bom o Ministério Público saber, para levar para o doutor Ciro, doutora Fabiana, porque pode exigir alguma questão, alguma mudança lá no Ministério Público de estrutura, só para a ciência, mas eu acredito que durante o processamento foi colocado lá a discussão. Primeiro aqui, a eleição da desembargadora, a escolha da desembargadora. É encerrada a transmissão ao vivo e, na sequência, aparece na tela a fachada do TJGO, com o texto na cor branca com a informação. Sessão encerrada. Agradecemos sua participação. Fim da audiodescrição.